quando a gente fala de medo, Rita, nesse momento agora, acho que o medo tem muito a ver também, às vezes, com desinformação. É aquilo que você falou, de não conhecer o que te dá medo. Sim. De que maneira a internet pode te ajudar, então, nesse momento de informação? Pode ajudar a gente a conhecer muita coisa, mas também tem toda essa parte que nem você citou, da desinformação, né? Que o pessoal costuma chamar de fake news. O que eu acho importante é que, assim, o medo, ele pode funcionar como uma ferramenta de controle. E muitas vezes ele acaba sendo utilizado. Acho que nesse momento de pandemia, que seja, né, as pessoas negando a importância do vírus, ou, né, nas questões políticas que a Gabi sempre traz, acho que é importante a gente entender que o medo ele pode ser usado estrategicamente e medos eles também acabam sendo criados. Então a gente tem que sempre buscar, né, fontes confiáveis e aí contra toda essa desinformação que está rolando. Karnal, o medo já te paralisou alguma vez? Já eu lembro na infância de estar em São Leopoldo, estávamos na sede campestre de um clube, estávamos descendo um lugar de campo e havia uma jararaca olhando para mim. E eu fiquei um tempo muito longo olhando para a jararaca, lembrando até do filme Mowgli, que a casca hipnotiza o móvel. Esqueci que a jararaca tinha poder hipnótico, que eu lembro dessa sensação de... Não era exatamente, não tenho um medo absurdo de cobras, mas é uma sensação, o que eu faço? O que se faz quando encontro uma jararaca? Era o novo e eu paralisado a esse respeito. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que, claro, é pensamento mágico. Eu tenho uma aluna, Roseli, grande amiga, que tem ornitofobia, ela tem horror a pássaros. Ela tem horror a pássaros. Deixa eu ver aqui. Se tá aqui, eu já... Não tá. E onde nós saímos juntos, os pássaros vão para ela. Parece aquela história assim, como a minha mãe tinha horror a encontrar cabelo na comida, ela encontrava nos restaurantes mais luxuosos do mundo. Eu, como não procuro cabelo em lugar nenhum, né, eu nunca encontro cabelo na comida. Mas a pobre da Roseli, íamos no Rio, havia uma pomba na praça e eu... nela com sentem o medo. 30 eu acho que ali a Roseli, tudo bem, vamos lá chegar pertinho. Então dá uma sensação que o seu medo, claro que você nota a situação, você se torna uma espécie de polo de atração. Não? É porque é a questão de desvio de atenção também, né? Bom, gente, do que as pessoas mais têm medo em termos mais amplos? A gente vai ver agora uma pesquisa do Instituto Pew Research Center, feita com mais de 27 mil pessoas de 26 países. Eles identificaram o que essas pessoas consideram como principais ameaças globais. Esses dados foram coletados entre maio e agosto de 2018. Olha lá, para os moradores de 13 dos países ouvidos, as pessoas consideraram as mudanças climáticas como a principal ameaça internacional. O Brasil está dentro desse resultado, junto com países como México, Espanha, Canadá e Reino Unido. 8 países consideram um ataque do Estado Islâmico uma grande ameaça global. França, Itália, Israel são alguns exemplos. Já os Estados Unidos estão entre os 4 países que consideram um ataque cibernético algo realmente ameaçador para o planeta. Só a Polônia disse que teme pelo poder de influência da Rússia. Quando o medo é comum, uma sociedade depende muito do contexto do país, claro, né, Karnal? Claro. A Polônia já foi já foi invadida várias vezes pela Rússia. A Polônia tem um histórico de relações com a Rússia que nós não temos uma putinfobia, por exemplo. No Brasil, nós não temos um medo porque a nossa experiência é outra. Entre um ataque islâmico e um assalto na rua, nós brasileiros provavelmente temos medo mais da violência urbana do que um ataque de extremismo religioso. Então, os medos são históricos, mas o ser humano é um ser que tem medo e, por isso, os estados totalitários e as democracias usam o medo largamente, como Orwell analisou bastante. Sem medo, você não controla uma pessoa. Quando eu era criança e não havia trauma infantil, deve ter sido inventado na década de 80, a minha avó dizia, se você não se comportar, eu vou te dar para o homem do saco, que é o que passava na rua e pegava as crianças. Aí a gente chorava e isso era considerado um recurso, que eu levei depois 30 anos em psicanálise para poder superar esses recursos. É interessante isso porque esse medo de ataque, né, o terrorismo faz com que a nação, as nações elas acabam se dividindo e o medo de quem é de fora, do estrangeiro, acaba aumentando também. A mesma coisa em relação ao vírus. Isso aumenta esse medo em relação à morte e aumenta também o conservadorismo também. E quando a gente fala de medo, tem a questão da insegurança também. Então, quando você está num país que te tira a segurança, te provoca um certo medo. Então, por exemplo, de violência. Por isso que é importante política pública, né? Por isso que é importante a gente avaliar como as nossas lideranças políticas manipulam
a nossa reação diante da sensação de insegurança, se de alguma maneira a sensação de insegurança pode ser inclusive um ativo poderoso para que essas lideranças políticas possam se manter. E aí a gente precisa avaliar a real inclinação dessas lideranças no sentido de diminuir essa sensação. Porque se eu consigo manipular o meu eleitorado a partir da sensação de insegurança, o Karnal falou que isso pode ser feito em regimes totalitários ou mesmo dentro das democracias. A gente tem, historicamente, quando a gente vai falar de liderança política, mesmo o príncipe do Maquiavel vai falar, se você tiver que fazer uma escolha entre ser amado e temido, e aí o medo da própria liderança, mas o medo das pessoas em relação ao contexto que elas vivem também pode ser usado em favor dessas lideranças. A gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque a provocação do medo, a manipulação das pessoas a partir do medo leva a gente para um estado de irracionalidade. A gente tem essa tendência de autopreservação. Então, a gente precisa puxar um pouquinho o racional para avaliar mesmo como é que a nossa insegurança está sendo manipulada para atuar em favor de determinadas pessoas.